Segunda, 20 de outubro. Verso para memorizar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10, 14. Guerra no céu. Ouça Apocalipse 12, 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isaías 14, 12 a 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 11 a 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Daniel 10, 12 a 14. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Pergunta 3. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Deus povoou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre-arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo muitos anjos.
Isaías e Ezequiel se referem à origem desse conflito, embora alguns estudiosos tentem restringir o significado de Isaías 14 e Ezequiel 28 ao rei da Babilônia e a um governante de Tiro. No entanto, existem vários indicadores claros no texto bíblico que apontam para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei da Babilônia estava no céu, perto do trono de Deus, e que o rei de Tiro morava no Éden, como querubim da guarda, no Monte Santo de Deus. Nada disso é verdade sobre esses reis. Tampouco se pode dizer que algum rei terreno fosse perfeito nos seus caminhos e fosse modelo da perfeição. Consequentemente, esses personagens apontam para além dos reinos literais de Babilônia e de Tiro. Isaías apresenta uma sátira ou parábola que transmite um significado que vai além do contexto histórico imediato. Nesse caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro e o rei de Tiro, onde o príncipe, que estava ativo no domínio terrestre, se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. De acordo com Daniel 10, 12 a 14, tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo, em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. De que maneiras vemos, no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida, a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal?